Boa tarde a todos. Boa tarde. Meu nome é Marco Antônio, sou trabalhador aqui na casa do Centro Espírita Cristão. Eu acredito que alguns de vocês já me conheçam, mas alguns que não me conhecem, eu já trabalho aqui há alguns anos e hoje é o dia que foi reservado para mim fazer aqui essa palestra, para a gente conversar um pouco. Eu quero trazer para nós aqui uma linguagem bem simples, uma linguagem fácil, sem muitas palavras difíceis, complicadas. Quanto mais a gente descomplicar, melhor, para que todos possam assim entender e pôr em prática, né? O que a gente conseguir absorver e colocar em prática, ele vai ser muito bem melhor aproveitado. Então, nós vamos fazer assim as orações e agradecer pelo dia de hoje, pela oportunidade. Fiquem aí nos seus respectivos lugares, se sintam à vontade, fiquem relaxados, pensamento em Jesus, e vamos lá. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nosso irmão Senhor Jesus, agradecemos a oportunidade nessa tarde de estarmos aqui juntos, para que nós possamos falar assim em seu nome e tomar algumas lições aqui, para que nós possamos aqui sair com práticas melhores, com pensamentos melhores, com coisas que nós possamos assim transbordar na nossa vida e na vida das outras pessoas. Coisas que nós talvez aqui vamos entender, talvez que ainda não tínhamos entendido, coisas que vamos levar para as pessoas que possam assim também se esclarecer. Então nós agradecemos aqui a casa, agradecemos aos irmãos que trabalham aqui no campo espiritual, agradecemos assim os irmãos de luz, os mentores e todos os trabalhadores. E agradecemos a todos vocês por terem assim conseguido chegar até aqui, por ter se disposto a deixar a casa, a família e vir buscar um pouco de conhecimento, um pouco de acalento, um pouco de entendimento. Então que vocês aqui encontrem aquilo que querem buscar de melhor, agradecendo sempre pelo momento, pela oportunidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua santa vontade, Pai, que na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja, graças a Deus e graças a Deus. Que vocês possam assim, depois que terminar, e que vocês saírem daqui, colocar isso em prática e também poder passar para as pessoas que não conseguiram vir até aqui. Porque muitas pessoas talvez elas até querem, mas por um motivo ou por outro não conseguem chegar, elas não conseguem ter vontade, não conseguem ter ânimo, não conseguem ter coragem. Então, se nós estamos para ajudar, talvez nós não podemos interferir diretamente na situação do outro, mas em oculto, com uma prece, com uma oração, com uma palavra que você aprendeu aqui, com uma coisa que você entendeu, transborda, passa para o outro, não deixa esse conhecimento ficar aqui, morrer aqui, e sim passar para frente. E a prática também é muito importante, porque conhecimento sem a prática não vale de nada. Então, nós temos que praticar cada vez mais. E não pense que nós precisamos, eu preciso praticar tudo. Faz um pouquinho a cada vez, vocês vão ver, somando, vocês vão estar aí em um determinado momento, vendo e entendendo. Hoje eu estou fazendo já muito mais do que o que eu fazia antes. Então não se preocupem em fazer pouco, se preocupem em não fazer nada. Aí é complicado.
hoje, o que eu quero falar para vocês, o que eu trouxe aqui para vocês, é exatamente sobre a doutrina espírita. Sobre a doutrina espírita. Assim, nós precisamos entender que muitas pessoas, elas entendem que a doutrina espírita, ela é uma religião. E a religião, ela é vamos dizer, você defender aquilo que está relacionado àquilo que você acredita. Então se você tem uma denominada religião, você frequenta um determinado lugar, você vai defender aquilo que está ali dentro, aquelas normas, aquelas regras, aqueles costumes, aquelas coisas. E diferente da religião, aqui nós somos um grupo de estudo. Nós fazemos parte também da ciência. Então, se nós formos entender, o Espiritismo, quando começou com os estudos, com Kardec, né, quem já leu a parte de Kardec, quando iniciou tudo, foi tudo através do estudo. Ele era um professor e ele depois se tornou um escritor, um filósofo. Tudo que você vai ver ali na carreira dele é tudo em cima do estudo. Então, você pode observar que nós temos que seguir isso e estudar. Só o conhecimento vai trazer para nós, assim, a luz, aquilo que ainda está na sombra, aquilo que a gente ainda não consegue entender, aquilo que a gente ainda não consegue enxergar. Então, por que nós nos reunimos, nós falamos, nós conversamos, nós falamos embasado naquilo que está escrito, e quando nós estudamos, a partir daquele conhecimento, nós filosofamos, falamos sobre aquele assunto de uma forma que você consegue trazer as claras, trazer a luz de todos os lados. Então você começa a falar com propriedade, porque você entendeu. E você só fala com propriedade daquilo que você entende. E você começa a praticar aquilo que você entende. Se você não entendeu, você não consegue dar sequência, não consegue pôr em prática. Então, o Espiritismo, ele é muito importante por causa disso, porque ele não para ali em uma determinada coisa, num determinado costume, numa determinada norma, numa determinada regra. Ele vem ao longo do tempo avançando com os estudos, com os ensinamentos dos espíritos. Por quê? Porque o que acontece? Sempre tem aquela frase que diz assim, né? O telefone toca de lá para cá, não daqui para lá. Então nós trabalhamos como médium e nós nos desenvolvemos como médium para que nós consigamos ter esse entendimento que é um mundo só. As pessoas, eles fazem diferença entre o mundo físico e o mundo não físico, mas não existe diferença. Ele acontece aqui do mesmo jeito. Então, nós estamos aqui e nós estamos, vendo uns aos outros.
que estamos aqui em carne, física. Mas nós estamos nos acotovelando com os nossos irmãos da espiritualidade. Então, eles também se mantêm numa outra vibração, que é a vibração não física, e nós ainda vibramos aqui no físico, nós ainda temos aí o peso da matéria, mas eles já não. Mas o trabalho continua e precisa ser feito. Enquanto nós estamos aqui trabalhando na parte física, os nossos irmãos também precisam trabalhar na parte espiritual. Então, é um conjunto, é uma ajuda mútua. Quando nós, porque tem trabalho de lá da espiritualidade que precisa ser feito em conjunto com os irmãos aqui, físico, em carne. Por quê? Porque eles precisam mandar as informações para que essas informações cheguem até nós e nós aqui consigamos colocar em prática e vermos os resultados das melhoras. Então, quando nós estamos aqui dentro de um centro espírita, vamos colocar assim, você recebe uma psicografia. Você vai receber uma psicografia através de um médium que se colocou naquela energia, naquela vibração, e ele é capaz de transmitir esse recado de lá do mundo espiritual para o mundo físico aqui. Então, através da escrita, através da psicofonia. Então, tem várias faculdades mediúnicas, várias faculdades que você desenvolve e que você consegue, assim, ajudar o plano físico evoluir através desse trabalho que vem do plano espiritual. Existem várias coisas que acontecem, e agora, entendido isso, essa relação entre os dois planos, que são um plano só, que está acontecendo, porque a energia é uma só. A energia, ela vem de Deus, né? Cada um acaba dando outros nomes, né? Na ciência eles falam quadro quântico. Então essa energia, ela vem, é da energia de Deus, mas a frequência é diferente. Então existe uma frequência que você se coloca através do seu aprimoramento aqui, que é a sua moral, em primeiro lugar, né? A sua moral, ela vem através de todas as coisas que você faz, é um conjunto. Os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas palavras, as suas ações, tudo estão junto, num pacote. Então, se você tiver bons pensamentos, você vai ter bons sentimentos. Se você tiver bons sentimentos, você vai ter boas ações. Então, tudo isso vai fazer com que você fique numa sintonia mais alta. Mas a energia que está passando é a mesma. Todos podem sintonizar numa energia mais alta, uma energia de luz, uma energia maior, ou pode sintonizar numa energia mais baixa. Então, você sintoniza naquela energia, você só tem maus pensamentos, maus sentimentos, você pratica coisas
negativas. Então, isso é uma energia baixa. Então você se colocou naquela energia, mas você não está condenado a viver nela. Você pode, assim, conseguir subir isso para um nível melhor, para um nível maior. Mas depende de cada um de nós. E depende de um despertar da nossa consciência. Enquanto nós não tivermos convicto, por exemplo, se você tem uma convicção que você não vai mentir, vamos dar um exemplo. Chega uma pessoa e de repente quer falar com você no telefone. Você chega e alguém atende o telefone, fala que eu não estou. Você já mudou tudo. Você já sintonizou numa energia péssima, porque você começou já a mentir. Talvez você pode ser que você não perceba, pode ser que você, mas você já se colocou numa energia que você não subiu. Você baixou. Por quê? Por que é que você vai transmitir aquela mentira? Se você está ali presente, por que você pede para o outro falar que você não está? Tem algum problema? Então, aí você começa a desencadear um monte de coisa. Se você fez isso, é porque algum motivo tem. O que está acontecendo? Você não quer falar com o outro? Por quê? Você tem alguma dívida com ele? Ou ele tem com você? O que é que está acontecendo? Então vai desencadeando um monte de problema, um monte de coisa, numa coisa simples, que quando você está convicto disso, você pega ali, mesmo que você não queira falar, você chega, vou falar que você não está. Não, pode dizer que eu estou. Pode dizer que eu estou. Ah, mas ele vai falar que quer falar com você. Não tem problema, me dá aqui que eu falo com ele. Ô fulano, olha, eu estou te devendo, mas agora não posso pagar. Seja direto, verdadeiro, claro. Ô fulano, você está me devendo, eu não quero falar com você, só vou falar depois que você me pagar. Seja claro, direto, verdadeiro. Por uma verdade, alguém vai querer brigar? Se é verdade, todo mundo sabe. Agora, por uma mentira, alguém vai querer brigar? Também não adianta brigar, porque todo mundo está vendo que é mentira. Então não tem problema. Tanto faz para cima ou para baixo. O problema quem cria somos nós mesmos. Quando a gente põe essa ideia de que está tendo um problema. Então, quando você tem convicção, aí você fala, não, realmente as minhas ações vão para esse rumo. Chegou um mau pensamento, você já desvia do mau pensamento. Chegou um mau sentimento, já desvia do mau sentimento. Chegou agora uma prática negativa, eu tenho o costume de fazer qualquer coisa que não seja bom. De repente eu tiro alguma coisa dali, sei que não é para tirar, mas vou lá e tiro. Simplesmente eu estou fazendo uma coisa que vai atrapalhar alguém, vai gerar um problema ali para alguém vai ficar com raiva, alguém vai ficar chateado, alguém vai saber que não era para fazer e você fez. Então, o que é que você faz? Só depende de você mesmo. Então você precisa despertar para a consciência e ter boas práticas. Entender se é para deixar ali, eu vou deixar. Eu não vou deixar aqui, porque eu sei que alguém vai sentir falta, alguém vai precisar e não vai estar, alguém vai ficar incomodado. Agora, eu preciso ter consciência, eu preciso pensar lá na frente, eu preciso pensar no outro, eu preciso pensar em minha volta, eu preciso pensar no futuro. Tudo isso. Não adianta eu chegar aqui hoje e falar, está tudo bem, eu tenho um prato de comida agora e tal, não sei o quê, mas espera aí. E aí, só porque você tem isso aqui agora, está tudo bem. Se você não tiver à noite ou amanhã, pode morrer de fome. Não,
Vamos pensar, vamos trabalhar hoje para que realmente a gente... Porque quando a gente planta uma semente, a gente não planta uma semente para a gente colher daqui 2 minutos. A gente planta uma semente para a gente colher lá na frente. Então nós temos que ter boas práticas para colher lá na frente bons resultados. Coisas boas. Agora, dentro disso tudo que eu estou falando, dentro desse despertar de consciência, eu vou pedir, se tiver alguém aqui hoje na plateia que possa me ajudar, eu quero uma ajuda. Quem de vocês aí está sentindo algo que está te incomodando? Vamos dizer assim, eu não sei se você vai definir o que é físico, o que é espiritual, o que não é, mas algum incômodo que você pode estar vindo a sentir. De repente você fala, pô, eu estou incomodado porque eu estou vendo movimentos que são estranhos dentro da minha casa, que eu acho que é espiritual. Eu estou vendo que tem uma pessoa que está me incomodando no meu trabalho. Eu estou vendo que eu estou me sentindo mal, mas eu vejo que eu não estou doente. Eu acho que tem alguma coisa que está me fazendo sentir assim. Quem que pode levantar a mão? Se não tiver ninguém, também não tem problema, mas o que você pode me relatar aí? É problema de família, minha irmã. Eu tenho muita dificuldade para falar com ela sem sentir raiva. Eu fico, mano, como é que eu vou falar com ela? Não dá para falar com ela. Eu tento me afastar, é muito difícil falar com a minha irmã. Olha aí, tá vendo? Agora aqui o nosso irmão Frank está dizendo que ele tem uma dificuldade de relacionamento na família. A irmã, ela é uma pessoa que, na visão dele, é difícil. Ele não consegue se relacionar, não consegue falar, e se falar, sente um sentimento negativo. Sabe, ela distorce o que eu falo, sempre vai pro lado negativo, tudo, qualquer coisa. Eu evito falar porque eu sei que o que falar ela vai entender negativo. Eu fico, mano, olha aí. Então, aí, respondendo a isso, você vê como que é, né? O que é que você imagina que pode ser isso? Dentro da sua cabeça, o que é que você já pensou assim, vasculhou de todos os lados, fala, não, só pode ser isso. O que você acha? Você acha que é espiritual? Você acha que... Eu acho que é desde criança isso, desde que a gente era criança, a gente brigava muito e ainda tá, ela tá traumatizada. Eu acho que é trauma, sei lá. Eu e meu irmão a gente brigava, mas a gente brigava e não se arrumou ainda, sei lá. Um trauma mesmo entre vocês de criança? Sim, desde... Mas você acha que tem alguma coisa a ver assim, de repente, porque o espírito dela veio para isso? Tem esse lado também, pode ser, já de outra vida. Você já pensou? Porque a gente sempre brigou, desde criancinha, desde bebê, sei lá. E você já imaginou que essa possibilidade de ser alguma coisa do plano espiritual? Sim. Uhum. Então, aí o que acontece? O que é que você já assim pensou em fazer em relação a isso? Eu já tentei falar com ela, sabe, desabafar, falar a verdade, falar, me desculpa, mas não adianta, eu tento falar, ela acha que eu tô zoando da cara dela, que eu tô zombando, mas eu já zombei, eu já zoei bastante, hoje eu tô tentando melhorar, mas não entra na cabeça dela, ela fala, tudo que eu vou falar pra ela, eu tô zoando com a cara dela, mas não tô zoando, tô falando sério. Então, mas aí, essa foi a solução que você achou que poderia ser, você chegar e... Tentar conversar, sim. E tal. Fora essa solução, você já imaginou o que você poderia fazer em relação a isso? A Salete me falou para colocar o nome dela para oração, para pedir a oração por ela, para mim, para ela, a gente tentar se entender de outro jeito também, conversar
Não tá. Então, mas você mesmo. Eu? Hoje você está aqui numa casa espírita, você está estudando, você está frequentando, você está trabalhando. Antes disso, você disse que pensou em conversar. Sim. Que seria talvez a solução. Depois que você começou a ter esse conhecimento do Espiritismo, você pensou em alguma outra coisa ou fora essa solução? Eu tento rezar pra ela, mas é difícil. É difícil demais rezar pra ela, porque, tipo, sabe aquele negócio de tratar bem quem não te quer bem? É muito difícil, tipo, pedir desculpa mesmo não estando errado. Isso. Entendi. Então, agora, como nós já temos aqui as informações, essas informações são muito importantes. Por quê? Porque você vê que é a forma que a pessoa pensa, a forma que a pessoa age, é a forma que as situações vão acontecendo. Então, o que acontece? O que eu falei até agora? Nós viemos, na aula, eu explicando sobre o Espiritismo, para que chegasse nesse momento que eu falei, que nós precisamos despertar a consciência. Enquanto nós não tivermos consciência, nós não vamos conseguir fazer, nós não vamos conseguir praticar, nós nem vamos conseguir pensar. Talvez a coisa está tão próxima de nós, tão perto, tão fácil de resolver, uma coisa tão simples, mas a gente ainda não despertou a consciência. Como você vai fazer? De repente, simplesmente, eu tenho uma pessoa aqui do meu lado, eu estou meio assim com ela, era só eu esticar a mão e falar com ela, mas de repente eu não pensei nisso. Eu sempre estou aqui esperando que ela, Então, agora dentro dessa situação que ele apresentou para nós, o que realmente, todas as vezes que você falou, você simplesmente falou de uma outra pessoa, você falou sobre uma outra pessoa. Então você está tentando, dentro do externo, resolver o interno. Por quê? Porque você falou sentimento de raiva. O sentimento é de quem? É meu. É seu. Sim. Então nós temos que trabalhar, porque o sentimento está aí dentro, não está fora não está no outro não. Nós não imaginamos o que o outro está sentindo, e mesmo que imaginássemos, nós não temos controle sobre isso. O que ele está sentindo lá, infelizmente, é dele. Agora, eu vou ficar com raiva aqui porque eu estou achando que o outro está com raiva. Eu vou ficar feliz aqui porque eu estou achando que o outro está feliz. Não. Então o que acontece? Nós temos que voltar os olhos para nós mesmos, porque toda a questão, ela volta para o princípio. Tudo, energia de Deus, vácuo quântico, Deus, tudo. O que acontece? Ela sai aqui, passa por tudo e volta. E ela se renova. Ela passa aqui, vai e se renova. No meio disso, por isso que nós temos aí um planeta enorme, um mundo gigante, ela passa em tudo, por isso que ele circula, passa em tudo e volta para se renovar. Nessa que está passando, nós aqui vamos escolher a frequência que nós queremos estar, porque a frequência nós que escolhemos. Deus, Ele deixa tudo para nós aqui. Eu tenho aqui uma casa, tenho o primeiro, segundo, terceiro piso. Eu não vou falar quem vai dormir no primeiro, no segundo, no terceiro. Cada um escolhe o seu. Quem quiser dormir lá embaixo pode dormir, mas se talvez lá correr o risco de ter algum problema. Agora no meio, em cima, não sei, você que tem que avaliar. Só um segundinho. Aí, para finalizar e respondendo aqui a questão, o sentimento está dentro de você. Então você falou assim,
Eu tento rezar por ela. Mas por que você não tenta rezar por você mesmo? Ah, mas eu já faço. Ah, mas faz mais. Ah, mas eu já faço. Mas faz com a intenção. Faz com a intenção. Pede para que seja limpo esse sentimento. Mas você pede uma vez só. E agradece todas as outras orações, porque esse sentimento já foi limpo. Porque tem pessoas que não é ouvido as orações dele, porque ele fica pedindo todo dia, toda hora. Se alguém ficar pedindo uma coisa para você todo dia, toda hora, te enche o saco, não enche? Então, se você já falou, já está pronto. Então, você deu a certeza que você quer que limpe esse sentimento. Eu agradeço a Deus por você ter limpado esse sentimento de mim. Eu agradeço, Deus, por o Senhor ter me renovado. Eu agradeço por ter renovado meus sentimentos. Eu agradeço. Ah, mas ainda não renovou. Eu olhei ontem para ela e ainda senti raiva. Mas fica tranquilo. Você acreditaste que recebeste, receberá. Planta uma semente hoje, mas o fruto não é agora. Então, planta ela para você recebê-la no futuro. Você colher aquele fruto doce, maravilhoso. Então você chega lá e todos os dias ora por você. Pede para Deus limpar. Pede para Deus tirar. E aí, quando você se limpa disso, o outro pode fazer o que quiser. Ele pode se apresentar do jeito que ele quiser se apresentar. Ele pode falar o que ele quiser falar. Não vai te afetar mais, porque você criou consciência que o detalhe está nisso, está em você e não no outro. Por exemplo, se o outro chegar e te xingar, se você ficar irritado, é você que se irritou, não é o outro que xingou. Ele xingou, ele falou o que ele queria, o problema é dele, mas a irritação é sua. Então você tem que ter cuidado para você não se irritar. Aí o que acontece? Agora, juntando tudo, para finalizar a resposta, você falou, pode ser que seja o plano espiritual e lá. Não, o que acontece? Quando você se põe com uma frequência baixa, todos aqueles irmãozinhos que gostam dessa frequência, eles vão estar lá, e eles vão se aproveitar disso, eles vão querer que você fique ali, cada vez mais sentindo raiva, mais sentindo ódio, mais discutindo, mais brigando, e acontecendo todas as distorções. Para quê? Para que eles possam se alimentar disso, porque eles estão ali, e é aquilo que eles gostam, aquilo que eles querem, o conhecimento deles só vão até ali. Eles não sabem que existem outras camadas que você pode acessar e que você pode subir para um nível e você deixar de ter aquele prazer naquilo que é ruim. Você pode ter prazer em coisas boas. Então aí o que acontece? Assim que você conseguir fazer essa oração por você, você conseguir agradecer essa limpeza que foi feita e que você não tem mais maus pensamentos, não tem mais maus sentimentos, o que vai acontecer? Todos aqueles, pode vir irmãozinhos de uma geração, 2, 10 encarnações, eles não vão ter mais acesso a você. Eles estão tendo acesso a você porque você está dando o acesso. O dia que você corta o acesso, acabou. Eles vão ficar lá onde eles estão e você, vai embora. Aí você fala, nossa, que engraçado, hoje a outra se apresentou e eu nem me incomodei. Hoje a outra falou e nem me incomodei. Aí sabe o que vai acontecer? A transformação do externo. Porque ela vai falar, nossa, eu falei com ele, ele não achou ruim. Nossa, eu falei com ele, ele não se irritou. Nossa, eu falei com ele uma coisa ruim, ele até me falou uma coisa boa. Então você, com os seus exemplos, com a sua paz, com a sua tranquilidade, com tudo, você já vai começar a ajudar o outro, sem mesmo você fazer nada. Mas faça por ti primeiro. Porque nós temos a mania de querer ser Deus. E nós temos que nos pôr no nosso lugar, que nós não somos Deus. Nós somos quem somos e estamos aqui para que nós podemos melhorar. Então, se Deus, Ele toma conta dele, dela, dele, do outro,
Então deixa que Deus tome conta. Eu não vou me importar com o que o outro está fazendo. Eu vou tentar me melhorar, porque se eu me melhorar, eu consigo ajudar o próximo. Fez muito sentido. Obrigado. Então, respondido, eu espero que isso possa trazer luz para muitos de vocês que pode ter uma situação semelhante, um amigo de trabalho, um parente, irmãos, tudo. A palavra com você. Eu queria saber assim, o que poderíamos fazer para se livrar das energias negativas, porque muitas vezes a gente sente que está numa vibração legal e a gente não consegue saber qual o direcionamento que fazer. Mas Assim, você está sentindo, você está andando no caminho correto, pensando nas coisas da melhor forma, mas você sente que tem coisas ruins te rondando, as coisas não estão caminhando da maneira certa, acontece alguns entendimentos no caminho. O que podemos fazer para poder impedir isso? Então, você fala assim, não está caminhando da maneira certa, mas a maneira certa é muito, vamos dizer, variável, né? Talvez é aquilo que eu estou falando. A maneira certa, por isso que nós temos a mania de querer ser Deus. Qual é a maneira certa? Então, talvez aquilo que eu acho que é certo, Deus, Ele tem um caminho para nós, para que tenha um resultado 10, 20, 30 mil vezes melhor do que o que a gente imagina. Mas nós ficamos insistindo naquele caminho porque nós achamos que aquele é o certo. E nós talvez estamos querendo fazer o papel de Deus. Porque nós queremos saber e adivinhar o que é certo. Nós queremos adivinhar. Você sabe o que pode vir a acontecer amanhã? Então, se nós não sabemos, Ele sabe. Agora, se Ele hoje me deu um motivo para mim hoje ficar num lugar, hoje eu ia sair, não vou sair, vou ficar aqui. Beleza. Você vai ficar com raiva, nervoso, chateado, isso e aquilo, tal. Aí você fala, beleza. Passou aquelas horas, tal, sei lá, por causa de uma chuva, porque quebrou um carro, ou porque você não podia sair, ou você estava sentindo uma dor. No outro dia você sai e vai lá, resolve aquilo que você queria resolver e ainda muitas outras coisas mais. Aí você fala, puxa vida, e aquela raiva que eu senti ontem? De não ter conseguido sair, achei que deveria resolver uma coisa ontem. Talvez se eu tivesse ido ontem só tinha resolvido uma. Hoje eu saí e resolvi 10. Então, aí é que está. Então nós precisamos pensar em tudo isso. Agora, você disse, né, nós estamos fazendo, né, tudo, mas é o que eu estou te falando, talvez tudo o que você está fazendo é para ir naquele rumo que você acha que é, né? Então talvez, será que isso realmente é o que deveria ser feito? Talvez esse é o rumo que você deveria tomar. Então nós precisamos também se orientar dessa forma. Agora, de uma outra forma, o que acontece? Você falou sobre se blindar. Quando você fala se blindar das energias, se alguma coisa externa atingir você, não é a coisa que está forte, é você que está fraco. Então, pode vir qualquer coisa, é o que eu estou falando para ele ainda agora. O outro chega e fala o que ele quiser, já me irritou. Não foi o que ele falou,
foi a minha capacidade de relevar, de ter paciência, de entender a besteira que o outro falou é dele, não tem nada a ver comigo. Ah, ele me xingou, ele isso e aquilo. Mas o que tem a ver com o que ele pensa de mim? Se ele me xingou, achou que eu sou feio, achou que eu sou chato, achou que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu não posso fazer nada, eu não tenho controle sobre isso. Eu tenho que abrir a cabeça dele e falar, não, eu sou legal. Olha aqui, olha para mim, vê, eu sou legal. Não. É um problema externo. Então, se o problema está lá fora, não é problema. Porque nós viemos para trabalhar cada um a si próprio. Nós viemos num coletivo para que um possa ajudar o outro. Quando você olha isso dessa forma, você está tendo uma explicação, uma lição. Você está olhando para isso e fala, bom, a energia do outro me atingiu. Aí o que é que você faz? Você fala, bom, a energia do outro me atingiu. Se ela me atingiu, é porque eu preciso me fortalecer mais. Eu preciso orar mais. Eu preciso me centrar mais. Né? Aí você fala assim, bom, eu fui num ambiente tal e senti que a energia estava ruim, que a energia estava pesada. Você é obrigado a estar lá? Agora, não, eu preciso estar lá, lá é o meu trabalho, lá é a casa da minha mãe, a casa da minha avó, a casa do meu irmão, do meu amigo. Eu tenho que estar lá, eu tenho que ir lá, ou todo dia, ou uma vez por não sei quanto tempo. Tá. Então, você vai fazer o quê? Ah, hoje eu vou lá naquele lugar lá, vou entrar lá agora, vou... Não, calma. Se você entende que ali tem aquilo, você primeiro se prepara para isso. Se prepara, se fortalece. Você faz as suas orações, você agradece por você estar bem, por você estar assim, tranquilo com você mesmo, por você ter paz, por você ter paciência, por você não se afetar com as coisas externas e por você realmente entender. Aí não vai ter o que te atinge. Quando você chega num ambiente, o negócio está pesado, é capaz do ambiente ficar leve, suave, com sua presença lá. E não você sair de lá pesado ou sair ali com um desconforto qualquer por conta daquilo. Respondi? Então, faz isso. Olha para você mesmo. Olha dentro de você. Fala um pouquinho de você para você mesmo. Quem sou eu? Eu sou uma pessoa que estou tendo paciência. Eu sou uma pessoa que estou me preparando, que eu estou reservando meus minutos, estou agradecendo, estou orando, estou me preparando. O outro, infelizmente, é aquilo que eu estou te falando, a gente não tem controle. Puxa vida, aquele cara é bacana, é meu irmão, é minha mãe, mas eu na presença dele, eu me sinto mal pra caramba e tal, não sei o que, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas o que vai acontecer? Você não vai dispensar a pessoa, mas você ora para que você tenha forças para suportar aquilo e que aquilo não te afete. E melhor ainda, que ele consiga ser aliviado. Porque se você sente, exatamente, tem uma energia, tudo é energia. Mas você também ajuda a transformar aquela energia. O problema não é a gente ter o que tem. O negócio é a gente aproveitar aquilo que nós temos. Então, se nós sabemos que temos esse recurso, que é um recurso que está disponível para todos, rico, pobre, ignorante, letrado, qualquer um, não
precisa ter faculdade para você chegar aqui onde nós estamos e parar um minutinho, pensamento em Jesus. Acabou. Qual que é a força que vai vir me atacar? Qual que é a energia que vai vir aqui? Acima de tudo, nós temos que ter conhecimento. Na ciência diz, nós somos um campo eletromagnético. Então, mandou energia, ela volta. Mentaliza na sua cabeça o rosto de Jesus, como nós conhecemos. Mentaliza isso, que eu quero ver. Os Espíritos, ele tem a facilidade de ler o nosso pensamento, de saber daquilo que nós estamos pensando. Chega um irmãozinho ali que não gosta daquilo, ele chega e volta. Aí aquela energia que você falou, ai, ela está muito pesada, não vai ficar com você. Você pode fazer o que você quiser, não vai mais ser afetado. Pensamento em Jesus. Eu estou aqui, estou blindado, fiz uma oração e pode vir o que vir. Mas só que quando você está sintonizado nisso verdadeiramente, aqueles irmãozinhos desavisados não vão vir, aqueles irmãozinhos negativos não vão vir, porque eles sentem também de longe. E aí, aonde os irmãos de luz estão ali do seu lado, porque eles compactuam o mesmo pensamento, da mesma vibração. E aí, aonde você vai ver que você vai ser conduzida pelo caminho, e aí você não vai fazer o seu caminho, você vai fazer o caminho que é o melhor para você, porque você vai ser conduzida pelo alto, você vai ser conduzida pela luz. Aí você deixa de fazer o papel de Deus, querer adivinhar o seu caminho, e você vai ver e vai ter certeza do seu caminho. É isso aí. Alguém mais gostaria de falar mais alguma coisa? Alguém mais tem alguma dúvida? Sente alguma coisa? Sente algum desconforto? E quem é essa pessoa? É sobrinha. Então, essa nossa irmã está relatando que a sobrinha dela, um problema de família, e ela acabou tendo essas pessoas devendo para ela, e que as pessoas, para não pagar, estão mentindo, ligam, falando sobre doenças, sobre coisas que ela já até perdoou, dívidas que eles tinham com ela, a sobrinha dela, mas que eles mentem para não pagar a dívida. Então, se nós entendermos, nós já descartamos aqui uma possibilidade. Isso é uma coisa totalmente do campo físico. É do campo físico, não tem nada a ver com o espiritismo. Agora, então, ela é da congregação. Independente
de qualquer coisa, é aquilo que eu estava falando, cada um se põe na frequência que ele quer. Então, essa frequência, já está falando, é uma frequência baixa, é uma frequência de mentira, é uma frequência de não querer resolver aquilo que tem que resolver. Então, volta tudo ao princípio. E o princípio, o que é? A causa primária das coisas, somos nós mesmos. Então, se nós estamos sentindo que estamos incomodados com isso, nós não vamos poder mais fazer isso. Por exemplo, se eu tiver que emprestar alguma coisa para alguém, dar, ou de repente combinar que a pessoa vai usar durante um tempo e depois vai devolver, eu não posso mais fazer isso porque eu já testei isso e não deu certo. Então, se você não deu certo e você continuar, é só você mesmo trazendo para você um problema que você não precisava, porque ninguém é obrigado a fazer nada por ninguém. Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado a dar nada para ninguém. Ninguém é obrigado a emprestar nada para ninguém. Então, isso já está resolvido. Agora, em primeiro lugar, nós precisamos resolver com nós mesmos. Falar assim, olha, não tem negócio que... porque a maioria das coisas, as pessoas falam, tem um espírito atrapalhando que o fulano não me paga. Tem um espírito lá que não deixa... Não tem nada a ver com o espírito. Porque você é autônomo aqui. Você pode escolher fazer ou não. Arrumar aquele dinheiro emprestado para o outro que pediu, ou não emprestar. Agora o outro também pode resolver também, pagar ou não pagar. Então, entre as duas partes, vai ter que ter um despertar de consciência. Então, quem está emprestando, se não recebeu, acalma o seu coração e não empreste mais, porque senão você vai ficar com prejuízo. Agora, se você fala, não, mas eu preciso emprestar, aí já é uma coisa sua. Você vai passar por aquilo tudo de novo e não tem o que fazer. E o outro que resolveu não pagar, você não tem controle sobre o outro. Então é um risco. Então você exatamente precisa rever com você mesmo o que você quer. Continuar passando por isso ou não. Então está resolvido. Isso então. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas só que quando nós falamos assim, como a gente. Então, mas só que é o seguinte, existe um ponto nisso. É importante isso que você está falando, e é interessante, porque tem um ponto nisso que nós precisamos também frisar muito bem. Que nem a senhora falou, não, tudo bem, já que você não quer me pagar, não precisa me pagar, você paga para Deus, você deve para Deus e não para mim. Tá, ok. Mas o sentimento que você tem sobre isso, condiz sobre isso? Então, o sentimento que você tem está dentro de você de novo. E você tem que avaliar se aquele sentimento é verdadeiro ou não. Se você realmente está livre daquilo. Porque daqui você olha para o fulano e fala, bom, você ainda está me devendo. Você foi sacana comigo. Às vezes você está conversando com um outro lá, lembra daquela situação, fulano fez isso. Então você ainda não esqueceu, ainda não perdoou. Mas se você perdoar, o que acontece? Perdoar não é esquecer. Então nós precisamos deixar bem claro isso aqui. Perdoar não é esquecer. É entender o que aconteceu, é saber o que aconteceu e ter consciência, mas aquilo não pode te incomodar mais. Aquilo não pode trazer para você um
desconforto, você não pode ficar tocando naquele assunto toda vez que você vê, toda vez que você lembra, aquilo tem que ser uma coisa que não te afeta mais. Isso sim é a prática do perdão. Você não precisa estar com a pessoa como se você estivesse com o seu melhor amigo, mas você também não precisa tratar ele como inimigo. Deixa ele lá, fazer a parte dele. Se você tiver condições e capacidade, faça uma oração por ele, peça por ele, interceda por ele, mas segue o seu caminho, e aquilo não pode te incomodar mais. Isso é a prática do perdão. E perdoar você também, por você também estar ali envolvido naquilo, porque de uma certa forma você se envolveu, e é uma lição para todos. Está chegando aqui o horário de finalizar. Isso, peça oração por ela. Isso, por todos. Primeiro, nós oramos por nós, porque se nós tivermos caído, nós não vamos poder levantar o outro. A gente precisa se levantar primeiro para dar a mão, para poder trazer o nosso amigo. Então, o que eu falo? Nós precisamos entender que nem tudo é espiritual. Nós tivemos aqui alguns exemplos, foi muito bom, maravilhoso. Agradeço a vocês que participaram. Esse exemplo dela, que ela deu, é muito importante, que é uma parte totalmente física. Então, nós precisamos despertar a consciência e entender, para que nós possamos praticar. Então, nem tudo é espiritual. Nós estamos entendendo aqui que o Espiritismo nos ensina como é a parte espiritual, para que a gente possa agir. Você imagina que na maioria das pessoas, nem todos eles estão preparados, estão numa frequência para que eles possam saber exatamente o que está acontecendo no plano espiritual. Mas como existem os estudos, como existe a mediunidade, como existem os médios, que são os intermediários entre o plano material e o plano espiritual. Por isso que nós estamos sentados aqui, para a gente saber o que acontece lá do outro lado, para que a gente consiga também se prevenir, a gente consiga entender e não possa passar por coisas que nós assim, estamos totalmente leigos, totalmente sem entender nada. Então, nem tudo é espiritual. A maior parte das coisas nós precisamos conversar com nós mesmos. Então, vamos olhar para nós, vamos entender, e mesmo quando você achar que é espiritual, o que vai acontecer? Aquilo que a nossa amiga falou ali, vamos então nos blindar, vamos assim trabalhar nós mesmos. Se um espírito se assemelha com o nosso tipo de comportamento, com o nosso tipo de pensamento, nós precisamos mudar o pensamento, precisamos mudar o comportamento para que o espírito mude. Então nós temos o comportamento, o pensamento todo dia, pensamento negativo, pensamento ruim, pensamento. É claro que a parte espiritual negativa vai vir ali e vai nos atacar. Mas não é que ele está atacando, simplesmente ele está ali junto com você porque ele gosta daquilo também. Se você já está pesado, ele põe o dele e fica 1,5 peso, 2, 3, 4, daqui a pouco você está se arrastando. Agora, você também pode mudar isso. Você pode se elevar. Então começa a pensar coisas boas, começa a falar coisas boas, começa a sentir coisas boas, começa a transmitir coisas boas. Aí os irmãos de luz vão estar com você. Aquela outra faixa vibracional que está embaixo não vai te atingir.
Ficou claro? Então você não vai precisar ficar, você está lá na sua casa, de repente, escutei um barulho lá na cozinha, acho que é espírito. Você fica, acho que é um espírito, fica esperando para ver se, deixa eu ver se vai acontecer mais alguma coisa, mais algum barulho, ou se vai passar um vulto, se vai. Não! Olha para você e fala, peraí, que vibração eu estou? Aonde que eu estou vibrando? Eu estou vibrando bem ou estou vibrando mal? Peraí, se eu não consigo identificar o que está acontecendo, imediatamente eu já, pensamento em Jesus, faço uma oração, aí está tudo resolvido. Aí agora não, a pessoa fica ali, nossa, eu estou uma semana olhando que está tendo ali um movimento, estou vendo vulto, eu ponho uma coisa no lugar, daqui a pouco está no outro, escuto a porta abrir, panela bater, aí depois, uma semana, ai meu Deus, eu não estou aguentando, vou lá no centro espírita para tomar um passe para tirar isso aqui. Não, você mesmo pode resolver isso lá. Você muda a sua vibração, se coloca num nível mais alto, ora, mas aí você fala assim, mas eu estou orando, mas não está dando, ora mais, mas faz de manhã, de tarde, de noite, toda hora, aí fala, agora eu vou ficar sem trabalhar para orar, não sei o que. Não, você está trabalhando, está orando, está escovando o dedo, está orando, você pode fazer isso a qualquer hora, a qualquer momento. Então, você mesmo pode tirar tudo que estiver te incomodando, tudo que estiver te atrapalhando, e você vai entrar numa vibração tão boa, que entra nessa blindagem que ela falou, e que você chega em qualquer ambiente, aí você se transforma, luz e sal. Você é luz por onde você anda, e sal é o tempero para você deixar tudo dentro do equilíbrio. Então vamos agradecer a Deus por mais essa tarde, vamos agradecer por tudo que nós falamos aqui, por tudo que nós ouvimos, vamos agradecer pelo transbordo que nós vamos fazer aí fora, para os nossos amigos que ainda não conseguiram acessar aqui, e que eles possam também conseguir chegar até aqui, e que cada um possa assim fazer algo por si mesmo, porque é muito importante você ter essa consciência de que você pode mudar a sua realidade, e que você mudando a sua realidade, não precisa se preocupar com os que estão em volta, porque eles vão também sentir a mesma melhora, através das suas atitudes, através das suas orações, através das suas práticas, através de tudo que você realmente se transformou. Transforme você primeiro para transformar tudo aquilo que está à sua volta. Nós não vamos mudar o mundo, nós temos que mudar o nosso próprio mundo. Então agradecer a Deus por essa consciência, agradecer a Deus por nós colocar isso em prática, agradecer a Deus por ter conseguido chegar até aqui, agradecer a Deus por tudo o que Ele nos proporciona, a visão, a respiração, nos proporciona o caminhar, nos proporciona o alívio de dores, nos proporciona solução de todos os nossos problemas, soluciona paz, luz, soluciona para nós a vida maravilhosa e extraordinária que todos pretendem ter, mas precisa começar dentro de nós mesmos. Por isso que diz, orar a Deus, olhar, buscar o reino dos céus, e tudo mais lhe será acrescentado. O reino dos céus é a paz de espírito que você tem com você mesmo, porque você é um espírito, ora encarnado, e que busca essa paz. Se o seu coração estiver em paz, você vai ter tudo aquilo que você pretende, tudo aquilo de abundância, tudo aquilo de benéfice, tudo aquilo que você imagina. Tudo mais lhe será acrescentado.
Então nós agradecemos e vamos assim finalizando com as palavras que nosso irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua santa vontade, Pai, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Assim seja, graças a Deus e graças a Deus. Obrigado a todos pela atenção. Espero que tenham assim entendido e saído melhor daqui do que eu chegar. Agora podem continuar nos seus respectivos lugares e vai começar assim os passos.